Bom dia, meus queridos alunos, e vamos agora para a nossa aulinha de História e vamos falar um pouquinho da atual capital do Brasil, Brasília. A cidade de Brasília foi construída em decorrência de uma proposta feita por José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele foi um político brasileiro da época da independência do Brasil para a Assembleia Constituinte em 1822. E aí temos a imagem bem antiga de José Bonifácio. Com o objetivo de ocupar e desenvolver novas terras, ele propôs mudar a capital do Brasil para o interior do país. A cidade, no entanto, só foi construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Então, durante esse período, com Juscelino Kubitschek, foi que a cidade de Brasília foi fundada e construída. A cidade de Brasília foi totalmente planejada, ou seja, não surgiu de forma desordenada, como a maioria das outras cidades. O projeto de construção da cidade contou com Lúcio Costa, arquiteto que desenhou a cidade, e com Oscar Niemeyer, que projetou os edifícios governamentais. Observem atentamente essa planta, ou melhor, esse início de cidade, para a gente conferir lá na outra imagem. Observaram? Ok. Agora a gente vai conferir com esse aqui, que é a planta baixa. O projeto arquitetônico de Lúcio Costa foi chamado de plano piloto. Por que piloto? Porque o desenho da cidade lembra um avião. Nas duas asas ficam as áreas residenciais e no corpo do avião ficam as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então foi bem planejado, eles já sabiam quem ia morar em cada partezinha dessa cidade tão bonita e um pouquinho organizada. Em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada. Essa cidade foi escolhida para homenagear Tiradentes, que foi um mártir da Inconfidência Mineira. Um movimento de luta pela independência do Brasil. Tiradentes foi importantíssimo, tá, turma? Principalmente na independência contra, ele queria que o Brasil se separasse de Portugal. Ele era a favor e por isso ele deu a sua vida. Então ficou como se for uma certa forma de homenagem, para o Tiradentes, ou seja, aquela coisinha, ele morreu há muitos anos atrás e pelo menos num presente um pouquinho distante do nosso, pelo menos lembraram dele e homenagearam ele, coitado, porque afinal de contas, nesse movimento da Inconfidência Mineira, apenas ele que morreu para servir como exemplo para os outros que quisessem, digamos assim, ir contra a coroa portuguesa, que eram os donos do Brasil na época, Só recapitulando. Então, após a inauguração, muitas pessoas que estavam em busca de trabalho foram viver na nova capital. A população que ia chegando passou a se fixar nas proximidades da cidade, dando origem às cidades satélites. E aí temos a imagem de Brasília, e as cidades satélites. Na capital do Brasil, trabalham o presidente da República, os ministros, os deputados federais, os senadores e os juízes, com cargos mais elevados, além dos embaixadores de países estrangeiros. Então, observem, ali, bem dizer, está toda a cúpula do governo, dos governantes do nosso país, inclusive o presidente da República, ele, os seus ministros e os deputados federais, senadores, alguns juízes, enfim. Aí é que fica toda a cúpula do poder, na realidade. É uma cidade muito bonita. Se a gente olhar bem direitinho, é uma cidade bem planejada, bastante bonita e por sua arquitetura ser arrojada e por ter sido a primeira cidade construída no século XX para ser a capital de um país, Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco de 1987. E aqui a gente vê outra imagem de outra parte dela, também muito bonita. Então, quer dizer, essa cidade é um exemplo, exemplo de, digamos assim, de técnicas, porque
Os engenheiros, até mesmo o Oscar Niemeyer, ele era requisitadíssimo. Por quê? Porque ele era um dos melhores, né, no ramo dele. E para desenhar essa cidade do jeito que foi também, gente, belíssimo. Tem que ser realmente valorizado. Então, agora é com vocês. Realizem as atividades das páginas 44 e 45 e até daqui a pouco, na hora da revisão.